Buenas, tchê, tranquilo, tranquilo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este humilde canal onde as escrituras falam. E hoje nós vamos falar sobre a Trindade. Um só Deus em três pessoas. Como assim um só Deus em três pessoas? Vamos lá, tchê. Então, buenas, tchê, sejam mais uma vez muito bem-vindos. O meu nome é Gustavo e vamos falar agora sobre a Trindade. Três pessoas em um único só Deus. Mas antes, vamos ver, será que a Trindade existe? Para a gente falar da Trindade, a gente vai ter que falar de Teófilo. Teófilo de Antioquia. Eu puxei no Google, não sei se é ele aqui, mas vamos dizer que seja ele. Esse aí então é o Teófilo de Antioquia. Foi ele que inventou a palavra Trindade. Bom, então, o vocábulo Trindade biblicamente não existe, mas ela foi usada pela primeira vez por Teófilo da igreja de Antioquia em 189 d.C., na Epístola Autilucos, na página 91. Eu vou botar aqui embaixo na descrição para quem quiser saber um pouquinho mais dele. Tem só uma passagem ali, tá, tia? A partir de então, a doutrina da Trindade é assim definida, onde ela se refere ao Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, assim como é chamada por Allan Kardec, pode ser explicada e biblicamente provada seguindo três fatos. Três fatos. Eu dividi entre A, B e C. Vamos lá então. Primeiro vamos falar sobre Allan Kardec. O que ele diz em seu livro? Allan Kardec, no seu livro Cristianismo e Espiritualismo, na terceira edição, 1978, na página 72, diz a seguinte declaração espírita, no livro Cristianismo e Espiritismo. Examinamos os principais dogmas e mistérios, cujo conjunto constitui das igrejas cristãs. Encontramos a sua exposição em todos os catecismos ortodoxos. Começa com essa estranha concepção do ser divino, que se resolve nos mistérios da Trindade. Um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa concepção trinitária tão obscura e incompreensível. Veja então que ele está negando essa concepção trinitária, de Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, agora eu vou explicar o que é essa concepção trinitária e vou responder a pergunta de Allan Kardec, o porquê que ele não entende. Ou melhor, por que ele não entendeu essa concepção de três deuses em um único só. Tá, tia, isso só no final. Vamos lá então. Vamos continuar então. Vamos para a Bíblia. Vamos fazer a comparação bíblica agora. A Trindade pode ser então explanada, explicada e biblicamente provada seguindo três fatos. Eu separei entre A, B e C. Existe um só único Deus, esse único Deus é uma pluralidade de pessoas, e por último, esses três deuses, há três pessoas na Bíblia que são chamadas de Deus.
e são eternas por natureza. Ou seja, esses três deuses são eternos por natureza. Então, vamos lá. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Aqui está dizendo que tem um único só Deus. Em Isaías, capítulo 43, versículo 10, diz o seguinte: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então ele está falando de um único só Deus aqui. Em Isaías, capítulo 45, versículo 5 a 6, diz o seguinte: Eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Então, trata-se de uma única unidade composta por um único Deus. Trata-se de uma unidade composta por um único Deus por enquanto. Como, por exemplo, agora ele vai dar em Gênesis aqui. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o homem, quando ele deixa pai e mãe, e ele se une à mulher, eles tornam-se perante Deus uma só carne. Então dois, o homem e mulher, viram uma só carne. Serão ambos uma carne só. Então a palavra Ashid no hebraico é própria para indicar essa unidade. Esse é o exemplo que Deus deu. Então agora, na letra B, esse único Deus é uma pluralidade de pessoas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui ele está falando sobre a pluralidade. Por exemplo, façamos o homem à nossa imagem. A nossa, qual a imagem? Qual a nossa imagem? Ele está falando de Deus, dele mesmo, do Espírito Santo e do Messias, o Jesus Cristo. Os três estavam ali na mesma hora. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E então, em Gênesis, capítulo 3, versículo 22, também diz o seguinte: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então ele está dizendo o seguinte: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós. Um de nós quem? Ele fala dele mesmo, de Deus, do Filho dele, do Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, eis que o homem se tornou como um de nós, Deus, Filho e o Espírito Santo. Continuando então, em Gênesis capítulo 19, versículo 24, diz o seguinte: Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Então ele está falando dele mesmo, um único só Deus. Um único só Deus. Ele fala dele, mas como se
o Espírito Santo fizesse chover. Bom, então, tia, isso pode ser visto ainda pela seguinte comparação entre as passagens em Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Então aqui Isaías disse que viu o Senhor. Continuando então, em João capítulo 12, versículo 37 a 41, diz o seguinte: E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: Cegou-lhes os olhos, endureceram-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então, João disse que Isaías viu Jesus quando viu o Senhor. A pluralidade aí, tia. Continuando então, tia. Em Isaías, capítulo 6, versículo 8 a 9, diz o seguinte: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouve, ouve, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Ali lê-se que o Senhor falou a Isaías, o único Deus. Em Atos, capítulo 28, versículo 25, diz o seguinte: E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse. Então Paulo declara que quem falou a Isaías foi o Espírito Santo. Daí, em Isaías, então, Isaías disse que viu o Senhor. Em João disse que Isaías viu Jesus quando viu o Senhor. Em Isaías 6, capítulo 8, então, a gente lê que o Senhor falou a Isaías. E em Atos, capítulo 28, Paulo declara que falou a Isaías. Paulo declara que quem falou a Isaías foi o Espírito Santo. Bom, agora, eu quero que prestem atenção aqui, prestem bastante atenção. Na letra C, há 3 pessoas na Bíblia que são chamadas Deus e que são eternas por natureza. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui ele está falando do Pai. O Pai, o Pai.
pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Em Romanos, capítulo 9, versículo 5, diz o seguinte: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Aqui ele está falando do Espírito Santo. Não, desculpa, aqui ele fala do Filho. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito. Então ele fala aqui do Filho, que também é Deus. Percebam, né, que em Romanos ele fala que Cristo é Deus. E em 2 Pedro, Deus Pai é o nosso Pai, é o único Deus. Bueno, então continuando aqui em Tito, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui ele fala do Filho, do nosso bendito Filho, aqui ele fala de Jesus Cristo, né, do Filho de Deus, que também é Deus. Manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, em Atos, capítulo 5, versículo 3 a 4, diz o seguinte: então disse Pedro: Ananias, por que enche Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Reservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui ele fala do Espírito Santo. Então, cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Bom, então tá aí a trindade, né, criada a palavra, o vocábulo criado pelo Teófilo, que significa Pai, Filho e Espírito Santo. E respondendo agora à pergunta de Allan Kardec, por que ele nega? Por que ele nega essa divindade, essa trindade, vamos dizer, Pai, Filho e Espírito Santo? Porque ele não conheceu verdadeiramente o nosso querido Deus. Por isso que ele nega. É por isso que ele não compreende isso da parte dele. O Pai, Filho e Espírito Santo, um único só Deus, em três pessoas. Três pessoas, um único só Deus. Infelizmente, ele não conheceu o nosso verdadeiro e querido Deus. Essa é a única resposta e mais fácil de responder a ele. Infelizmente, ele não respondeu. E ainda em seu livro, no seu livro, ele nega ainda, no seu livro, Cristianismo e Espiritismo, na página 72. E ele nega ainda essa trindade do nosso querido Deus. Isso é uma divindade, isso só vem dele. Só vem dele. E só explicando assim para a gente compreender como é que funciona então essa trindade. Bueno, tio. Vamos chegando então ao final de mais um vídeo. Espero que tenham entendido
essa mensagem do nosso querido Deus, reflitam. Foi explicado biblicamente aqui e, infelizmente, Allan Kardec ele não conheceu o nosso querido Deus, por isso que ele nega. Então, tia, um forte abraço a todos, espero que tenham entendido a mensagem. Qualquer coisa, olhem 2 vezes. E tá aí então, tia. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.